Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui de baixo nível, essa gentalha asquerosa, usando aqui o hackeamento para fazer piadinha de baixo nível com a minha família, aqui, com a história da minha família, com as pessoas da minha vida. É um lixo insuportável. Enfim, vou fazendo que eles não meteram a pata para destruir com mau gosto, baixo nível deles, e eu vou fazendo aqui então os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu trago para vocês a terceira dica, tá, dessa lista aqui de 3 dicas que eu separei para poder, enfim, tentar ajudar aí a contribuir com sugestões aqui para eventualmente melhorar a comunicação da esquerda, né? Então fiz um vídeo aqui para apresentar a ideia, aquela questão da opinião do que é ser de esquerda para várias pessoas aqui importantes da esquerda brasileira, e a partir disso fiz 2 vídeos com os 2 primeiros temas, né, as 2 primeiras dicas. São os 2 vídeos anteriores, de ontem e de anteontem, a questão da individualidade e a questão da narrativa da pobreza, tá? Então quem quiser aí acessar os 2 vídeos, quem não tiver visto os 2 e quiser acessar, ajuda a entender aqui o contexto dessa discussão também, tá? E hoje a gente vai falar sobre a questão da globalização, que é o terceiro tema aqui, que é uma questão importante, que a esquerda precisa se apropriar disso, naquilo que ela ainda não se apropriou, né? Porque obviamente que ela está jogando esse jogo também, etc e tal. E vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, tá aqui, saiu esse mês, não tem nem um mês aí que saiu. E enfim, o contato está aqui, né? O zap está na descrição do vídeo, tá? E você ganha também 2 marcadores de livros, tá aqui, ó, certo? Junto com um exemplar, tá? E também o meu livro de poemas, que está comigo aí desde o ano passado, tá? Tem 1 ano aí mais ou menos. E você também pode adquirir o livro de poemas, o romance, os 2 juntos, tá? E aí você ganha os marcadores de qualquer jeito, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Eu separei aqui porque o contexto, né? Eu já fiz vários vídeos aqui refletindo a questão da globalização, os problemas e obviamente que as qualidades, que são várias, e os problemas também que existem e tudo mais. Tanto em conexão aí com, né, enfim, a cultura, mas também a política e tudo mais. E hoje a gente vai falar aqui sobre a globalização nesse contexto do que falta, né, para a esquerda assimilar disso, tanto no sentido positivo, quanto também no sentido de enxergar certos problemas que muitas vezes não ficam tão evidentes, né? É interessante pensar isso aí também, porque isso é fundamental para contribuir para modificações narrativas, discursivas e de práticas aí midiáticas e de, enfim, de propaganda e ao mesmo tempo de debate também com a sociedade civil e etc e tal, tá? Agora, já vale aqui um senão aqui no início, né? Nada disso que eu vou dizer nesse vídeo serve para o Lula e nem para o Ciro, por exemplo, que são as figuras mais importantes da esquerda brasileira hoje, junto com o Haddad e tal, né? Enfim, são pessoas que estão nitidamente nesse contexto, estão aí, já assimilaram uma série de coisas, cada um ao seu modo, né? O Lula da sua forma mais popular e tal, o Ciro com aquela questão mais do estudo e da filosofia comparada com outros países, o Haddad também, pensando a questão até da antropologia. Então eu vou falar de algumas questões aqui que estão ligadas mais a um certo comportamento de uma esquerda mais antiga, e que em alguma medida sente uma certa dificuldade com esses temas por motivos até justificáveis, né? E também para o povão, né? O povão que muitas vezes está ali flutuando, está recebendo várias influências e muitas vezes isso fica difícil de desenhar, né? Então eu escrevi um textinho aqui para introduzir o assunto, depois eu vou passar para os livros para ponderar aqui uma série de detalhes que eu acho interessantes nesse contexto, tá? Ou seja, né, no contexto de entender a questão da globalização como algo que pode contribuir para a esquerda melhorar a sua comunicação, tá? Então eu escrevi aqui, não serve nem para o Lula nem para o Ciro, né? O Lula recentemente deu uma certa escorregada na questão dos videogames, né? Que é uma questão globalizada, né? Digamos, né? Mas foi uma exceção, e aí ele abriu o diálogo para entender melhor a questão e ponto, né? E todos nós escorregamos, e ele é radicalmente diferente do Bolsonaro, por exemplo, que escorrega e enfim, na verdade fica se alimentando dos próprios escorregões, né? Então, enfim, e o Bolsonaro, na verdade, ele é um globalista ingênuo, uma mistura esquisitíssima, né, de globalista ingênuo com neoliberal ingênuo, conservador cínico, quer dizer, né, uma coisa muito tosca ali,
Então o Lula não tem nem comparação, né? Os escorregões eventuais que o Lula possa, né, enfim, exercitar aí nesse nível, são ali questões que todo mundo comete erros, né, e ele está sempre aberto ao diálogo e tudo mais. O que mais aqui? E, bom, né, e diferente também de outras figuras que eu vou ponderar aqui ao longo do vídeo, tá? E também não serve para o Ciro, né, porque no caso do Ciro ele faz uma filosofia comparada com outros países, que é um exercício de globalização, da parte inteligente da globalização, né? E deve ser sempre elogiado, porque a parte bacana da globalização é isso aí, aprender com quem está fazendo bem feito para melhorar o nosso país e a nossa vida, né? Se a gente fica naquele comportamento meio que autocentrado, Brasil é a solução para o mundo, e aí não precisa aprender de ninguém, a gente aqui resolve, é só mudar, não sei o quê. Não, talvez seja justamente isso que esteja faltando. A gente dialogar com experiências bacanas que estão acontecendo lá fora, sem esse ranço, esse ressentimento, que me parece a gente só vai resolver se a gente entender Portugal na nossa história. Eu já fiz vários vídeos aqui explicando isso, tá? Então, antes aqui de continuar, já mostro aqui, tá, o livro do Ciro, que é um excelente livro, uma reflexão sobre o Brasil, projeto, desenvolvimento e tudo mais ali que tem no contexto aqui do projeto, mas também serve como uma figura de filosofia comparada, globalizada com outros países e com experiências aí que estão acontecendo no mundo, tá? Além disso, tem também aqui, né, nesse contexto, tem obviamente a questão do BRICS, né? Então está aqui esse livro aqui do Paulo Nogueira Batista Júnior, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, tá? E Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e no BRICS, e outros textos sobre nacionalismo, nosso complexo de vira-lata, está aqui, né? Então o BRICS é uma parcela fundamental do mundo de hoje, da globalização de hoje, está servindo aí como alternativa, né, para a hegemonia, que é uma hegemonia, sempre foi, né, hegemonia econômica, narrativa, ideológica e etc e tal, do FMI e enfim, do G7, né? E que inclusive manipulam muitas vezes as questões da ONU para que não aconteçam mudanças interessantes. O exemplo, talvez um dos melhores exemplos para isso, seja justamente o embargo de Cuba, né? Que todo mundo vota contra, menos Estados Unidos e Israel. E aí o embargo continua, ainda que o mundo inteiro seja contra aquilo ali, né? Então, enfim, o BRICS já está criando uma alternativa a isso, e provavelmente isso vai mudar aí a vida dos cubanos lá e de outros povos que são historicamente, enfim, afetados por esse poder exagerado do FMI, enfim, né, e do G7. Tá? Então tá aí o livro do Paulo Nogueira Júnior. Tem mais dois livros aqui também, esse livro do Oliver Stunkel, tá? Eu não li ainda, mas está aqui, né? O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Também está estudando essa questão do surgimento dessas novas potências, de como que está afetando aí o mundo, de como que isso dialoga com toda essa riqueza que o Ocidente já tem. Eu até esqueci de separar o livro da Pascale Casanova aqui, mas serve também porque ela está ali ponderando justamente essa parte ocidental da globalização, que vai continuar existindo, vai continuar contribuindo, e o barato é a gente pegar o que tem de bacana nos dois, né, na experiência do Oriente, do Ocidente, e juntar e criar uma mistura melhor ainda do que a gente está vivendo hoje, tá? E inserir nisso também a questão nacional, e a questão individual, e etc e tal, tá? E aí, obviamente, que a gente não pode ignorar a China, né? Tá aqui a China contemporânea, esse livro aqui também tá aí tô com ele aqui para ler, porque a China está crescendo aí, está influenciando o mundo em vários níveis, inclusive no nível positivo do que eu tenho chamado aqui de protagonismo solidário, que está fazendo tá criando ali lógicas bilaterais na África muito interessantes, né? Os próprios africanos dizem isso, né? Então, enfim, interessante pensar também aí o que a China tem para ensinar, né? Então, pessoal, vamos lá. Agora, lembremos de três coisas. Tá? Três coisinhas que eu acho bacana de situar aqui como, enfim, né, um parêntese. A globalização, ela é um discurso e ao mesmo tempo, né, uma época que a gente está vivendo, que é uma época de mesclas culturais, que a gente não dá mais para dizer que você é absolutamente brasileiro, você está ali recebendo influências de vários locais,
e isso no nível cultural fica muito, né, gritante, em todos os níveis, no nível do, enfim, né, do videogame, no nível da internet, do vestuário, no nível da música, no nível da arte, no nível do esporte, no nível da política, né? Então não dá mais para ficar preso na ideia de país, né? Por outro lado, nós estamos no Brasil, então a gente também tem que entender, tentar considerar aí como que isso chega aqui e quais são as consequências positivas e negativas. Uma das consequências negativas é a de que a globalização acaba sendo uma espécie de disfarce para uma certa desidentificação brasileira, né? Especialmente nas classes média e alta, que tendem a ser mais individualistas e tendem a sentir, em alguns casos, até vergonha de ser brasileiro, né? E fica evidente, eu dei o exemplo aqui da questão da música do Legião Urbana, que eu escutava muito, que país é esse? É a porra do Brasil. Tem muita gente que se incomoda de ser brasileiro, né? E aí a globalização acaba servindo como uma espécie de, enfim, escape ou disfarce ou saída, né, para o sujeito começar a dizer, olha, a gente não tem mais isso de país, acabou, esse negócio de Brasil, e aí isso fica meio, isso disfarça um processo de desidentificação, ao mesmo tempo em que, inevitavelmente, quer se queira, quer não, acaba sendo uma postura alienada, porque o Brasil continua existindo, as políticas nacionais continuam existindo, e o local, enfim, na sua complexidade também continua existindo, e os nossos problemas nesse nível também continuam existindo. Então, quer dizer, tem que pensar nisso aí. Segundo ponto, a esquerda tende a ser nacionalista, né? Até como uma espécie de defesa de posição contra a direita, que é neoliberal, entreguista, individualista, né? E aí a esquerda se posiciona de maneira, muitas vezes até, que é uma maneira programática, inevitável, inegável, aliás, né? Inegável, a esquerda tem projeto para o Estado brasileiro e a direita fica negando o Estado, dizendo que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado não presta, imposto não presta, Estado é isso, Estado é aquilo, só que eles adoram o Estado, querem estar lá, né, para poder, enfim, chupar o dinheiro do orçamento e, enfim, né, brincar de mercado financeiro, investimento, título da dívida, juros do Banco Central e etc e tal, né? E parece que o brasileiro não entendeu isso ainda, né? Então, assim, a esquerda tende a ser nacionalista como uma espécie de defesa de posição contra isso. Isso muitas vezes dificulta e cria uma certa aversão ao cosmopolitismo, que é evidente, por exemplo, na fala do Paulo Galo, né, que eu citei aqui outro dia, quando ele critica a escola, o conhecimento, etc. e tal, né? Ali fica muito nítido que ele está meio que na defensiva em relação a isso, né? E ele não é nem de direita, né? Mas ele é um sujeito que tem uma perspectiva mais à esquerda, e é justamente isso que eu estou ponderando aqui, né? Como a esquerda tende a ser mais nacionalista, porque ela tem projeto para o Brasil e já entendeu, né, que a direita é contra isso, né, no nível do Estado especialmente. Então, assim, muita gente de esquerda começa a ficar com um pé atrás com a globalização, se incomodar com isso, e às vezes sai até com comentários meio ofensivos ou ingênuos em relação a isso. Isso vai empobrecendo. Por que é importante dizer isso nesse contexto da comunicação? Porque as classes média e alta são formadas por uma galera que já superou o básico. A gente falou disso ontem aqui quando eu discuti a questão da pobreza. Quando você supera o básico, você começa a se alimentar, começa a aprender, começa a dialogar com os saberes externos via internet, via escola, via universidade, via curso disso, curso daquilo, via, enfim, os programas que você assiste, que tem ali uma conexão com outra cultura, e você vai, enfim, né, aumentando ali o repertório para além do básico, para além do local. Se você não atinge essa fatia, você não se comunica com ela. E se você fica efetivamente defendendo um nacionalismo estrito e meio que, né, até mesmo colocando a globalização num ponto negativo e num ponto até de inimigo, né, você vai figurar numa posição meio estrangeira para essa galera que está ascendendo economicamente, está começando, enfim, a entrar em contato com essa diversidade cultural gigantesca que a gente tem, né? Esse discurso afeta menos o pobre, né, e a classe média baixa, porque esses acessos a essa lógica globalizada são mais limitados nessa faixa, porque é uma galera que está correndo atrás do básico, né? Então, enfim, né,
é mais difícil ali para eles até entenderem, e isso até cria uma certa justificativa para a fala do Paulo Galo, porém, enfim, né, é interessante a gente pensar isso em todos os níveis, tá? E que mais aqui, né? Então, que mais aqui? Deixa eu ver onde está aqui, porque eu me perdi aqui. Sim, né? Tá aqui. Então, isso aparece também nas classes média e alta, né? Isso sem considerar o neomazombismo de certa parcela da direita brasileira, né? Que está nessa lógica da desidentificação que eu ponderei aqui. Tipo, mas esse aqui que eu vou dizer agora é um neomazombismo de tipo mais sutil, né? Ou melhor, né? É apenas diferente, né, do outro, porque tem o que eu chamei aqui um dia de idiota líquido, né? Digamos que é aquele cara que acha que acabou o Estado, acabou o local, são os fluxos. E tem aquele sujeito que é o neomazombo brasileiro, que é aquele cara que, ó, o que existe é o capital, é o dinheiro, etc e tal. Mas no fundo, quando você vai escutar essa galera falar, o que eles exercitam ali é uma conexão muito ingênua com os Estados Unidos, muito pobre, muito mal formulada, muito lotada de lacunas ali, de perspectivas ingênuas. Não é à toa que o tal do Monark foi morar lá e está fazendo um videozinho reclamando que tem que pagar até para encher o pneu da bicicleta, né? Entendeu? Porque achou que era, né? Não, lá é o paraíso, vai ver se é, né? Enfim, tá aí o Trump, né? Vamos tentar fazer até um vídeo para amanhã sobre a eleição dos Estados Unidos. O Trump está com um projeto lá para dobrar o imposto, né, para as empresas estrangeiras lá dentro. Quer dizer, né? E aí o Milley vai lá batendo nas costas dele, carajo, Estado mínimo. E o Trump vira para ele, vai nessa, filhão, vai nessa, leva teu Estado mínimo para lá, tá? Que aqui eu tô, ó, quer trazer produtinho para cá da Argentina, o dobro de imposto para você, beleza? Pois é, né? Entendeu? Enfim, então assim, isso também a gente tem que considerar o neomazombismo de uma certa parcela, tipo Feliciano, Paulo Guedes, Monark, etc e tal, que acham que são cosmopolitas porque amam os Estados Unidos, mas não passa de uma visãozinha subserviente, e de cosmopolita não tem nada, né? Não é à toa que o Paulo Guedes, quando foi vomitar aquela bosta lá sobre as empregadas domésticas, pensou logo em quê? Na Disney. Porque essa gente pensa na Disney, né? É isso, né? Miami, Disney, enfim, né? Bom, se ele fosse cosmopolita, ele citava Paris, Roma, enfim, né? Londres, Tóquio, enfim, né? Mas citou logo a Disney, claro, né? Bom, na verdade, então, isso não passa essa gente, eles não são nem cosmopolitas, eles não passam de nacionalistas de aluguel dos estadunidenses. O Milley defendendo o Estado mínimo no ouvidinho do Trump lá. Isso né? Enfim, tá aí, ó, né? Acabou de sair que o Trump vai dobrar o imposto lá, e ele está defendendo isso. Bom, tem o terceiro ponto para finalizar, a gente partir para os livros. Para além disso, na economia, né, o Lula, a Dilma e o PT estão fazendo o jogo perfeito com o BRICS, né? Só é fundamental entender que cadê aqui, né? Deixa eu ver onde está aqui. Só é fundamental entender que se a gente precisa fazer esse contraponto ao G7 na economia, ele não precisa acontecer necessariamente na parte cultural, né? E isso também muitas vezes fica difícil na cabeça de uma galera de esquerda mais das antigas, que fica, por exemplo, muito bem figurada naquela questão do Caetano Veloso aqui, né? No livro dele que ele cita lá aquela galera que criticou a guitarra elétrica naquela época, porque, enfim, os Estados Unidos estavam ali, enfim, né, se metendo aqui no Brasil na questão do golpe, etc e tal. Isso cria, de fato, uma ojeriza que a gente acaba ignorando até o que os Estados Unidos têm de bom, né? Então é importante pensar nisso aí também, numa perspectiva globalizada, tá? Então, pessoal, eu vou deixar aqui alguns livros e algumas referências que eu acho importante para poder desenhar esses perfis, e esses perfis são muitas vezes entrecruzados, né? Ninguém se resume num rótulo, isso muitas vezes é uma atitude, e que muitas vezes fica ali na pessoa de maneira muito repetitiva, porque a pessoa não entendeu em um outro contexto, e tudo isso é no debate, no diálogo, né? E tudo mais. Então tem perspectivas aqui interessantes, tem esse livro aqui do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, que ele desenha bem essa questão e pondera a importância do Brasil nesse contexto. Esse livro aqui já tem 20 e poucos anos, né? Mas tenho certeza que ele ia gostar muito disso que está acontecendo em relação ao BRICS lá e tudo mais, porque muito do que está acontecendo lá agora tem aqui nesse livro dele, tá? Por uma Outra Globalização.
Esse aqui do Anthony Giddens também, Mundo em Descontrole, o que a globalização está fazendo de nós. Aqui ele tem uma perspectiva também mais cultural, filosófica e tudo mais, e também aponta para certas questões políticas, tá? Então vale a pena também ler esse livro aqui do Anthony Giddens, e de vários outros autores, né, que escreveram naquela época ali da virada do milênio, que foi logo depois, né, do fim da Guerra Fria, e estava aquele otimismo com a globalização, etc. e tal, e ao mesmo tempo uma cautela, né, de uma parcela né, da galera que escreve e tal. E tudo isso é bacana reler aquelas coisas que foram formuladas naquela época e comparar com o que está acontecendo agora, né? E esse trabalho aqui do Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, eu já falei aqui, né, tem uma frase dele aqui no final que ele desenha muito bem a questão quando ele diz: a globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do global, nem a persistência em sua velha forma nacionalista do local, né? Então é interessante a gente tentar pensar em como que isso está se configurando, como que a gente pode, enfim, navegar bem nisso aí, naquela relação de ganha-ganha, né? Quer dizer, trocar com os outros países, sempre os dois ganhando alguma coisa, né? Porque senão fica igual a lógica do colonialismo europeu e do neocolonialismo estadunidense, né? Que é uma coisa muito mais de ganhar e o outro perder. E aí tem essas perspectivas aqui da modernidade líquida do Bauman, que tem bastante de ingenuidade nisso aqui, mas a gente tem que se apropriar da parcela bacana que está descrita aqui para poder conectar com outros elementos da complexidade, para poder, enfim, se comunicar, né? Isso é fundamental nesse nível aí também. E aí, parênteses aqui, isso aqui que eu tô dizendo nesse vídeo, né? O que eu estou fazendo nesse vídeo, o que eu disse no vídeo de ontem e no de anteontem serve para esse aqui. Você não precisa necessariamente ler esses livros aqui. Se você assimilar essas ideias, quiser ler 1, 2, 10, 20, até melhor. Mas se assimilar as ideias, isso pode ajudar a comunicação a melhorar, né? A mesma questão serve aqui para o Sloterdijk, porque ele fala aqui das hordas, dos grupos, ele está falando da microfísica, né, da coisa, e isso tem uma parcela de verdade, mas ele chega numa conclusão ingênua aqui de que acabou, né, ninguém se define mais por pátria e solo, quer dizer, o Manuel Castells diz que virou um fluxo, quer dizer, e a gente tem que botar o pé no chão, voar, mas também botar o pé no chão, né, porque tem que fazer os dois, a asa e a raiz, como diz ali o Mia Couto, né? Senão a gente não entende esse contexto aí, tá? O Agamben também trabalha várias questões aqui nesse livro, tá? O Meio Sem Fim, e aqui tem várias questões que ele trabalha de maneira interessante aqui, por exemplo, a questão de que todos os povos são ciganos. Eu também acho que o nacionalismo cosmopolita é uma saída um pouco melhor para isso, ainda que a gente tenha que se apropriar ou entender e se alimentar dessa ideia bacana dele aqui para poder pegar a parcela boa desse aspecto aqui, né? Mas ao mesmo tempo escutar o Ailton Krenak quando ele diz que se sente um refugiado na própria terra, porque, enfim, isso é fundamental para a gente poder entender a parcela local, nacional e etc e tal do que a gente está vivendo, né? Senão a gente acaba achando que a gente virou fluxo, né? e tem muito mais que isso no mundo, né? Tem outros textos dele aqui que são muito bons, tá? Que ajudam a entender isso. Não é só esse, tem a questão dos ciganos, a questão dos refugiados, a questão do rosto também que ele discute aqui, que é muito legal. Enfim, várias coisas bacanas nesse livro aqui do Agamben. Aqui também, nesse do Agamben, tem a discussão da singularidade qualquer, que também é uma parcela dessa complexidade, e é preciso que se desenhe isso aí em todos esses aspectos para comunicar melhor essa ideia, para poder, de uma maneira ali, né, sempre no diálogo e tudo mais, a gente tentar desenhar aí o melhor de cada porção dessa, né? Tá? E tem uma coisa aqui que eu queria duas coisinhas aqui que eu queria finalizar. O Roland Barthes tem esse livro aqui, que é o Inéditos Política, né, volume 4. E aqui tem um texto dele, no final, né, que é um texto que se chama Pela Libertação de um Pensamento Pluralista. E o Roland Barthes era um cara que ele tinha um pensamento, né, de radicalização da linguagem e tal. Ele estava buscando sempre o grau zero da escrita, tá aqui, ó, tá? E aí tem um texto aqui dele, nesse texto tem um trecho aqui dele, que até na verdade é o cara que cita, né? O cara está entrevistando ele, aí ele cita esse trecho aqui, está na página 167, ele diz o seguinte: sua finalidade é clara quando você evoca este sonho, abre aspas, ele vai citar o Barthes: conhecer uma língua estrangeira, estranha e no entanto não a entender, perceber nela a diferença sem que essa diferença seja jamais recuperada pela socialidade superficial da linguagem, comunicação ou vulgaridade. Fecha aspas, ele continua comentando:
Creio que este texto ilustra maravilhosamente o desejo fundamental de Roland Barthes, ou melhor, o frisson de alguém que se encontra nos confins dessa escrita branca, dessa no man's land, de que tantas vezes o senhor falou. O Japão era para o senhor esse grau zero da escrita, e o Roland Barthes concorda com ele. Agora, essa busca, que está muito bem desenhada aqui na fala do Roland Barthes, que é a busca de uma diferença que jamais pode ser recuperada pela socialidade superficial, é a busca do extremo da arte, é a busca do extremo até da filosofia, tá? De certas perspectivas, né, da filosofia e da arte, e isso é o que comparece quando certos pensadores, está aqui o livro do Roland Barthes, como o Sloterdijk, como o Bauman, quando eles estão lendo o mundo, porque são eruditos, são estudiosos e etc e tal, e mesclam a política com a cultura, só que tem um determinado, o próprio Agamben também, tem um determinado momento que essa galera, de maneira muito talvez ali irrefletida, perde um pouco a noção e a dimensão da existência do local, né? E aí a coisa fica muito nesse nível que o Roland Barthes está desenhando aí. Isso acaba cegando para a parte nacional, para a parte local, etc e tal. E a gente não pode cegar para isso, a gente tem que entender isso, porque senão a gente cai na tal da idiotia líquida. O idiota líquido, ele acha isso aí mesmo, né? Ó, acabou e tal. Não é o caso do Roland Barthes e tudo mais, nenhum deles aí, né? Eles estão denunciando um extremo de perspectiva que muitas vezes é ingênuo, né? E a gente tem que tentar aprender com isso para poder, inclusive quando a gente for debater isso de maneira até, enfim, né, pública e tal, você apontar esses excessos e acautelar o debate. Ó, claro, tem uma perspectiva aí globalizada, infinita, com possibilidades infinitas, mas não esqueça que tem um local, isso também, a gente tem que mesclar isso aí, senão a gente perde a complexidade e fica para trás na história, né? Para poder não... E aí tem as posições, né, que eu já também desenhei aqui, que tem algo de ingênuo, quer dizer, nesse sentido, essa posição de descolonialismo que acaba ignorando Portugal e fica defendendo posições neoidentitárias que são fraturadas da complexidade mais ampla. Isso tem que ser discutido, Portugal e tudo mais, a escravidão e etc e tal, mas hoje a gente tem que discutir questões atuais também, senão a gente fica só nisso, né? E o mundo continua, né? E aí isso também acaba, enfim, comparecendo nessa ideia de minha pátria é a língua portuguesa, né? Tá? E mais ainda nessa ideia bizarra de pós-humano aqui também, que isso aqui inclusive é a parte mais perigosa da história, tá? E nos neoliberais, mas aí nos neoliberais já é naquela perspectiva meio de disfarce, né? Já é de escape, digamos, né? E fica até mais difícil desenhar, tanto nos neoliberais quanto naqueles idiotas líquidos, digamos, né? Que eu usei a expressão aqui na falta de uma melhor, né? Tem até que criar uma expressão mais civilizada para isso, para poder debater melhor isso, né? Porque, enfim, eu estava pensando no Nelson Rodrigues ali, eu vou pensar depois numa expressão melhor, porque não é nem o caso, né? Bom, o ingênuo líquido talvez, né? Seja o caso. A saída para isso tem várias, né? Uma delas é a complexidade, né? É entender que isso aí são várias parcelas de uma realidade, enfim, que é sempre mais ampla, que é sempre múltipla e que é sempre complexa, difícil, etc e tal, mas que a gente tem que estar o tempo todo desenhando isso para melhorar a comunicação, né? Não só nos debates que sejam feitos a partir da filosofia, dos livros, etc e tal, mas na gíria do cotidiano, no debate do cotidiano e etc e tal, tá? Tudo isso aí também tem que ponderar. E eu acho que vale citar aqui, porque eu estou com esse livro aqui para ler, né, da Lúcia Santaella, Humanos Hiper-Híbridos, né? Ela vai discutir mais a questão da internet aqui, mas essas ideias servem para poder pensar essa complexidade aí, e o aspecto nacional, o aspecto global, o aspecto, né, individual, etc e tal, tá? E aí, para finalizar, deixo mais uma vez a dica aqui do livro do Mia Couto, aquele trecho aqui dele, que é o homem plural, ou o homem complexo, ou o homem hiperíbrido, enfim, né, como você queira chamar. A questão é que ele tem que ponderar, ele tem que entender minimamente se ele quer realmente navegar bem nesse mundo, se ele quer entender a complexidade, fazer o país avançar, fazer sua própria vida avançar, etc e tal, ele tem que entender essas parcelas aí, o local, o global, o individual, o coletivo e etc e tal, tá? Todas essas conexões aí. Beleza, pessoal? Então são dicas aqui, obviamente que as pessoas têm as suas e vão mesclar com essas e etc e tal.
mas os temas podem ser resumidos aí de maneira razoável nesses contextos aqui, tá? E aí, então, eventualmente eu venho aí amanhã para fazer um vídeo sobre a eleição dos Estados Unidos, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.